Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Já quero começar te contando uma novidade. Nós estamos com exatamente 55 vídeos disponibilizados aqui no canal sobre o Catecismo da Igreja Católica, o credo todo explicado do início ao final. Para você ter acesso, basta você se tornar membro aqui do canal, escolhendo a opção Discipulado. Por apenas R$ 25 ao mês você vai poder ter acesso a isso, caso você deseje, tá bom? Mas vamos lá para o estudo da primeira leitura desta segunda-feira. O texto se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças. Pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é o idólatra, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Amados irmãos e irmãs, quero começar já pelo versículo 32, que é o primeiro versículo desta leitura. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele vai dizer que é preciso ser bom um para com os outros e ser compassivo. A palavra compassivo ela é muito mais do que apenas ter empatia. Hoje é uma palavra que nós costumeiramente ouvimos e falamos, que é se colocar no lugar do outro. Mas a palavra compassivo quer dizer mais do que isso. É um desejo gigantesco de aliviar a dor e o sofrimento do outro. Enquanto empatia eu apenas sinto a dor do outro, o compassivo envolve esse agir, em que eu desejo fazer algo com urgência para que o outro pare de sentir dor. De fato, Paulo coloca essa expressão para nós para que entendamos que, de fato, essa é uma das características daquele que é cristão. Muitas vezes a gente vê o quê? Pessoas que se colocam no lugar do outro, mas não fazem nada para que a dor do outro seja amenizada. Isso é constantemente prejudicial, tá bom? Mas vamos continuar. Ele também vai dizer, ainda no versículo 32, que é preciso perdoar-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou por meio de Jesus. A palavra perdoar vem da palavra doar, doação, entrega, e do latim significa doar-se, entregar-se por completo. É interessante quando Paulo usa a alusão de Deus nos perdoando pela pessoa de Jesus Cristo, porque isso envolve muito a teologia da Santíssima Trindade. O Pai se entrega totalmente na pessoa do Filho. O Pai deixa-se encontrar completamente na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma entrega total da pessoa do Pai para com o Filho, e assim nos conseguindo nos perdoar, nós somos convidados a dar tudo de nós ao outro, a entregar-se por completo, entregar o nosso amor, a nossa compreensão. E acho que assim, ainda sobre esse versículo 32, a gente está passando por um tempo bem complicado em relação ao perdão. A gente menos escuta, ninguém quer ouvir as pessoas, ninguém quer compreender. É sempre eu, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas uma das características daquele que conhece a Jesus, que compreende que pelo sim dele, pela sua morte redentora, nós também somos salvos, a gente começa então a compreender que partindo desse pressuposto, eu não posso jamais deixar de perdoar o outro, deixar de amar o outro. Mas ainda vamos continuar, a gente chama o início da leitura. Paulo coloca como paradigma do cristão, como modelo do cristão, ser imitadores de Deus. É isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 5. É preciso imitar a Deus, como filhos que ele ama, então a gente precisa imitar a Deus acima de tudo. E é interessante que Paulo coloca uma ordem para a gente. É preciso viver no amor, né? Como Cristo tanto nos amou, como se entregou a si mesmo. Eis uma das grandes características de um cristão. Se a gente quer ser de fato o imitador de Deus, a gente precisa olhar para a pessoa de Jesus. E eu quero abrir um parêntese.
Às vezes o povo procura muita forma de imitar o outro, né? Eu quero um modelo, e aí eu procuro olhar um personagem, eu procuro encontrar um famoso, eu procuro encontrar aquilo. Gente, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que um dos motivos pelos quais o Verbo se encarnou é para que ele pudesse ser um modelo para nós. Jesus é o nosso modelo por excelência. A forma em que Jesus se entregou, a forma em que Jesus se doou, a forma em que Jesus obedeceu ao Pai é modelo para mim e para você. Por esse motivo a gente não pode, de modo algum, tentar para colocar outros modelos na frente de Jesus. Ele é o modelo por excelência. Mas, depois, é interessante que Paulo faz o quê? Para entender o que ele coloca, a gente vai para o último versículo e a gente retorna. Paulo vai dizer que nós éramos trevas, isso, uma alusão ao pecado, o pecado que de fato é essa escuridão, essa ausência de Deus. E ele vai dizer que agora nós somos luz do Senhor e temos que viver como filhos da luz. E isso é interessante, né? Aquele que de fato agora teve o encontro com Deus, ele precisa ter um modelo de vida completamente diferente. Onde eu chego, às vezes eu comento para as pessoas. Muita gente acha que a conversão ela se dá por choro, por alguém que vai para uma rede social para dizer Deus eu te amo. Mas na verdade a verdadeira conversão é uma mudança de atitude de vida. Se eu acabo dizendo que, sei lá, tive uma experiência mística com Deus, mas eu continuo tendo as mesmas características de antes, sendo alguém invejoso, alguém orgulhoso, alguém que não perdoa o irmão, eu na verdade não entendi ainda qual é a ordem que tanto Deus nos pede. É preciso colocarmos na nossa cabeça que a verdadeira conversão ela perpassa sobre todas as áreas da nossa vida. É claro que sendo um processo, isso acontece gradativamente. Mas aquele que busca de fato a conversão, nós vamos percebendo dia após dia um crescimento, mesmo embora as quedas. E por esse motivo que Paulo, então, nesse texto, ele coloca do versículo 3 até o versículo 5, características que nós, enquanto cristãos, não podemos mais praticar. Claro que, amados irmãos e irmãs, todos nós podemos cair, mas colocando na nossa cabeça que se nós queremos imitar a Deus, nós temos que fugir disso. Fugir da devassidão, das palavras grosseiras, né? Daquilo que é impuro, daquilo que é avarento, tudo isso, tudo isso. E para finalizar, ainda comento algo do versículo 6. Paulo diz assim, que ninguém vos engane com palavras vazias. No contexto que Paulo escrevia aos Efésios, muitas heresias estavam surgindo ali naquele tempo. Assim como hoje também. Quantas pessoas tentam nos ludibriar com palavras vazias, sem o mínimo de fundamento. E o pior é que muitas vezes nós caímos. Não idolatremos as pessoas. Não coloquemos as pessoas acima da pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele, somente Ele, é o mais importante das nossas vidas. Espero que você tenha gostado, amado irmão, amada irmã, dessa nossa reflexão, desse nosso estudo. Eu te aguardo daqui a pouquinho para o estudo e meditação do Evangelho desta segunda-feira. Até lá, que Deus te abençoe.